no livro de Jó, logo no começo do livro de Jó, ali diz que Satanás, ele teve acesso onde Deus estava, né? Então vamos lá, Jó capítulo 1, dá uma olhada. Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus, eu estou lendo agora na versão João Ferreira de Almeida, tá? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quer dizer, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela, tá? Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Se você for para Isaías 14, vamos pegar essa versão mesmo, a nossa versão, 14, versículo 13, dizendo-se a respeito de Lúcifer: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, que é acima de outros anjos. Eu quero subir. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Esse monte da congregação é um monte santo de Deus. E ali Deus congrega, Deus faz assembleia. Eu acho, provavelmente, sejam as lideranças, né, dentre os seres angelicais. Então ele faz, né, no monte da congregação ou no monte da assembleia, ele reúne, né, os seus principais arcanjos, seus principais, né, anjos. E Satanás fazia parte disso, porque ele queria, né, ele estava ali, ele tinha liberdade, tinha acesso. E lá em Ezequiel 28 nós lemos, ali diz também, no monte santo, sagrado de Deus, Ezequiel 28, onde está? No versículo 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo qual te lançarei profanado fora do monte de Deus. Esse é o monte, né, onde Deus congrega, né, os seus anjos. Fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ele era o querubim da guarda, ele tinha livre acesso ao monte da congregação, ele tinha, né, livre acesso ao monte santo de Deus, mas ele, por causa, né, da sua iniquidade, do seu orgulho, ele foi lançado de lá. Todavia, Deus ainda lhe facultou, quando Deus fizesse uma assembleia ali naquele lugar, lhe facultou a presença. Ele poderia ir, só que naquele lugar ele não apita nada. Naquele lugar é Deus quem manda. Deus faz a sua vontade. Por que eu posso dizer isso? Na descrição do livro de Jó, ele acusa. O que ele pode fazer no Monte Santo de Deus é acusar. Por isso ele é o acusador dos nossos irmãos. Mas ele não pode fazer a sua vontade. Então tudo que ele fizer é algo permitido por Deus. Porque ali Deus faz a sua vontade. Os irmãos estão me entendendo? E onde é a esfera de ação, né, de Satanás? Perguntou: de onde vem Satanás? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, o âmbito da ação, a esfera de ação, de atividade de Satanás é na terra. Só que essa terra não é restrito à terra e ao firmamento da terra. Essa terra refere-se a todo esse universo, né, em que nós estamos. Nós estamos no aspecto visível e existe do lado invisível, né, onde Deus está. Claro que fala rodear a terra, porque em todo essa infinidade de galáxias, né, que nós temos aqui, a vontade de Deus será feita nesse planetazinho, esse planeta Terra, né? Por isso Satanás, ele atua por aqui, mas a sua atenção é voltada para a Terra. Muito bem, então, dito isso, eu preciso avançar, eu preciso mostrar para vocês que a luta espiritual está nessa região.
Por isso, quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo, Deus o ressuscitou acima dessa região, né? Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais aqui estão acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, nosso Deus, Ele também ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, já nas regiões celestiais, mas acima dessa região celestial, onde atua Satanás e os seus principados e potestades, que está abaixo deles. Portanto, meus queridos irmãos, nosso cabeça já está acima, né, dessa região onde ele atua. Muito bem, então, quando Deus criou os céus e a terra, tudo foi criado por meio de Cristo. E quando a gente fala que tudo foi criado por meio de Cristo, tudo foi criado centrados, encabeçados, conectados em Cristo. Toda a criação nos céus e na terra foi criada, conectada em Cristo, tá? Tanto no céu como na terra. Mas quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele se desconectou de Deus, de Cristo, né? E ele se levou consigo terça parte dos anjos, que se rebelou também, se desconectou de Cristo, e também as criaturas pré-adâmicas aqui na terra, havia governantes, havia nações, ali ele também promoveu a rebelião aqui na terra, tanto é que fez com que fosse necessário Deus julgar a terra com as águas, né, do juízo de Deus. E Gênesis 1, versículo 2, né, a terra estava sem forma e vazia, porque houve um julgamento de uma rebelião aqui na terra. Tá? Portanto, meus queridos irmãos, nós temos aqui, né, um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Esse intervalo pode ter sido um intervalo de muitos e muitos anos, a gente não sabe exatamente, né, quantos anos, né, o universo, a idade do universo, segundo os cientistas, né, tem mais de 14 bilhões de anos, mais de 14 bilhões de anos. Então Deus, né, quando criou, né, fez a criação nos céus e na terra, e Deus, né, e passaram-se muitos e muitos anos, né, sem que, né, esse arcanjo tivesse se rebelado. Até chegou o momento até que ele se rebelou, e ele também influenciou, né, aqui na terra as criaturas pré-adâmicas, e dizem os cientistas que a Terra, o sistema solar, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Portanto, de 14 bilhões a 4,5 bilhões de anos, existe um intervalo de quase 9 bilhões de anos, né, para surgimento do sistema solar. E a Terra se rebelou, e Deus então, né, lançou Satanás para a terra, que eu já expliquei, que é essa região celeste do nosso universo físico, e então, a partir de então, nós temos no céu um problema em pendência. Deus precisa resolver a pendência no céu dessa rebelião. Muito bem. Aí então Deus deixou um pouco essa pendência de lado, Deus foi restaurar a criação aqui na terra. Então houve, né, a terra estava sem forma e vazia, capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, porque a terra estava toda inundada, né, pelo dilúvio, né, das águas do juízo de Deus sobre a terra, e aquelas criaturas
possuíam um corpo e um tipo de espírito, não como nós, que fomos criados pelo sopro de Deus. Eles eram seres que tinham corpo e espírito, seus corpos morreram no dilúvio, e seus espíritos ficaram soltos sem o corpo e habitam nessas águas do juízo de Deus. E hoje nós conhecemos que eles são espíritos imundos, que são os demônios, que muitas vezes precisam de corpos para tomar posse, porque eles precisam de corpo para se manifestarem. Muito bem.